Olá, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai receber e vai falar um pouco com a psicóloga cerebral influencer Nathalie Gudaiol, de um tema um pouco polêmico para alguns que me conhecem, que é o tema ginástica cerebral, né? Para quem me conhece um pouco, ginástica se torna algo bem incomum para mim, mas esse tema tem aparecido para mim na mim direto, né? Estou seguindo nas lives, estou seguindo já faz um tempo a Cerebral Influencer e eu gostaria de convidar a Nathalie, que é neuropsicóloga, psicóloga formada também pela Metodista e tutora da Cogmed, para falar um pouquinho para a gente. Vamos lá? Vou guardar a Nathalie. Queria agradecer a presença de todo mundo que está se dispondo aí, está nessa sexta-feira de quarentena. Agradecer você, Nath. Tudo bom, Nath? Oi, tudo. Eu que quero agradecer. Você sabe o prazer que é para mim estar aqui. Obrigada para todo mundo que está aqui acompanhando a gente também. Muito Que obrigada bom, pelo que bom. convite, viu? Que bom, fico muito feliz. A gente vai falar de Eu assunto também. polêmico hoje, né? Vamos, Que é ginástica. ginástica. Bom, para quem me acompanha, sabe que eu sou um pouco avessa à ginástica. Agora, para quem me conhece, a parte cerebral é uma coisa que me atrai demais. E Uhum. eu, como muitas pessoas, né, tô impressionada com a quantidade de seguidores da live, do canal do Cerebral, um pouco da sua formação, tudo, porque eu acho que é algo bem legal para quem está conhecendo, assim, entender. A Nath é psicóloga, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que é bem diferente para a gente começar. Tá bom? Tá bom. Eu Vamos sou lá. psicóloga, já sou formada há 10 anos, tá? Então, eu me formei há 10 anos atrás na Universidade Uhum. Metodista e desde sempre eu comecei a atuar na área clínica. Antes mesmo da formação, eu já iniciei os meus estágios com a área clínica, já sabia que era isso que eu amava, que era isso que eu queria fazer, então, fazendo esses atendimentos. Logo que eu me Sim. formei, né, logo após a formação, eu comecei a trabalhar numa clínica onde a dona era uma psicóloga e ela fazia um trabalho com atletas. E aí eu alugava uma sala dentro dessa clínica e ela começou a me repassar alguns pacientes e a gente fazia esse trabalho aí com alguns atletas, trabalhando a questão da frustração, da ansiedade, do hiperfoco, que é muito importante, né, em atletas de Sim. alta performance. Além disso, eu tinha os pacientes comuns, né? Então, aqueles com as queixas mais do cotidiano, enfim, relacionamentos, dificuldades escolares e tudo mais. Eu trabalhei nessa clínica, atuei durante alguns anos. E depois a minha prima, que é bióloga, ela trouxe para o Brasil uma revolução, né? Então ela Uhum. iniciou aqui em São Paulo, só existia uma clínica em São Paulo que fazia esse trabalho, mas era mais voltado para a parte de ecoterapia, que são cavalos, e ela trouxe Sim. um trabalho de terapia assistida por animais. Então, nessa clínica, nós Muito tínhamos legal. uma Quem não equipe conheceu. multifuncional. Era multifuncional. Então, a gente tinha fisioterapeuta, tinha psicóloga, a gente tinha também uma fisioterapeuta que era naturologista, e a gente Uhum. trabalhava juntamente com os animais. Então, eu precisei revolucionar toda a psicologia, todo o sistema que eu trabalhava anteriormente, né? Que Sim. envolvia uma sala fechada e, às vezes, um grupo de pessoas, de atletas, né? E precisei revolucionar tudo isso para linkar esse meu trabalho com a natureza. Então, lá a gente fazia a plantação, a gente ensinava as crianças, por exemplo, que cada coisa na natureza tem o seu tempo. Então, eu plantava junto com as crianças, com os adultos, eu fazia bastante trabalho utilizando a coruja de autoestima, porque para dar comandos para a coruja é necessário haver um empoderamento, senão a ave de rapina ela não te obedece. E aí a gente Sim. trabalhava com porquinho da Índia, com coelho, com um monte de coisa. Foi assim, um aprendizado enorme, uma grande evolução. E então eu abri o meu próprio consultório. Hoje eu trabalho sozinha, não estou junto com outras pessoas, tenho meu consultório, mas continuo trazendo essas questões, essas inovações, porque eu acho que eu sempre fui para um lado da psicologia não muito tradicional, apesar de eu E ter essa aqui a minha questão sala, um de divã.
Isso. E a questão hoje de você ir fazer a parte de neuropsicologia, né? Que é alguma coisa bem diferente, né? O que que te Uhum. incentivou a fazer essa pós-graduação de neuropsicologia, assim, para você? Então, Dani, na verdade, eu já sabia que eu queria isso desde a época da faculdade, tá? Então, assim, eu já Tá. tinha esse desejo. Eu não falei para o pessoal, mas desde sempre, quando eu trabalhei nessa primeira clínica, eu sempre fiz um trabalho pro judiciário. Então, eu sempre fiz avaliações psicológicas voltadas para o judiciário. Então, eu faço um Uhum. mapeamento, né? Psicológico de uma pessoa, falo sobre personalidade, sobre a forma como aquela pessoa se relaciona e mando isso para um juiz para ele fazer uma tomada de decisão dentro dos casos. E a neuropsicologia, nesse tipo de estudo, ela me ajudaria muito. Além Uhum. disso, algumas pessoas, alguns adultos, alguns pais, eles viravam para mim e falavam assim: ah, eu acho que eu tenho TDA. Eu tenho. Uhum. E É aí, muito assim, eu, comum, eu né, achava hoje. que eu tinha que ter uma capacidade de avaliação que fosse além da fala. Um diagnóstico que Sim. eu pudesse ter mais precisão, que eu pudesse passar para esse meu paciente uma assertividade maior. E não só, ai, olha, realmente você é mais distraído e tal, acho que você tem. Eu queria ter Uhum. precisão naquilo que eu falasse. E quando a gente estuda a neuropsicologia, apesar da gente estudar os processos cerebrais, eles se relacionam em absoluto com a parte emocional. Então tá muito Sim. ligado, assim. E eu achei que daria mais autoridade para conversar com os meus pacientes, que eu teria mais compreensão, que eu seria ir para o judiciário, eu poderia fazer avaliações neuropsicológicas, porque eu poderia envolver o cognitivo também. E a gente sabe que muitas patologias psicológicas, como a psicopatia, ela tá ligada a um QI acima da média, por exemplo. Vamos lá, Nath, vamos lá. Você tá falando muito difícil. É igual na Cerebral Influencer. Eu tô assistindo vários vídeos seus. Eu gostaria de, assim, né? Eu sei, grau de psicopatia, que tem pessoas que têm algum problema, alguma questão, assim, mas assim, vamos aí pro público em geral, para todo mundo que está assistindo a gente agora, para entender um pouco melhor aí da parte que vocês foram para Cerebral Influencer, que é a Cogmed, na verdade, né, que faz parte de uma ferramenta que você trouxe para Cerebral Influencer, mas assim, eu estou assistindo diariamente diversos vídeos, posts, estou aprendendo muito com vocês, né? Tô Legal. achando muito legal a Cerebral, ter amado seus vídeos. Me sinto Chapolin Colorado. Adorei o vídeo, sensacional, muito bom. Quem não assistiu, vai lá e assiste, achei muito legal. E eu queria entender um pouquinho mais. O que é cerebral? Qual que foi essa ideia? O que a Cogmed tem a ver com a cerebral? Né? Então eu queria Tá entender bom. um pouquinho mais. Do... A ideia do canal da Cerebral era passar conteúdos mesmo sobre o nosso funcionamento cerebral e que a gente pudesse falar disso com um público maior. Então, a ideia é de conteúdos, é de compartilhar, mas principalmente de fazer as pessoas pensarem, refletir, porque a partir do momento que a gente reflete, a gente está trabalhando as nossas funções cognitivas. Então, a ideia Sim. é essa. O Cogmed foi uma ferramenta que eu conheci através, né, da pós-graduação em neuropsicologia, que eu Hum. fui atrás para que eu pudesse trazer para os meus pacientes uma reabilitação caso eu tivesse um diagnóstico de alguma disfunção cerebral. Então, que eu não chegasse para o meu paciente e entregasse um laudo falando, olha, realmente você tem TDA e ok, daqui para E frente você você se cuida. encaminhasse para outra pessoa, que você pudesse tratar esse Eu queria paciente. trazer o problema e a solução. Então, Sim. eu busquei o Cogmed para isso. Só que o Cogmed ele é muito mais do que isso. Ele serve para qualquer pessoa. Ele não serve somente para pessoas com TDA, somente para pessoas que já estão com declínio das suas funções cognitivas. Ele serve para todos. E quando eles criaram a ferramenta, eles nem imaginavam o tamanho do benefício que essa ferramenta traria. Foi através das A ferramenta pesquisas. não é brasileira. A ferramenta, ela é sueca, tá? Então, foi um sueco Hum, que trouxe, que criou a ferramenta. Nessa tá. época que ele estudava, eu vou falar aqui um termo, mas vou explicar esse termo, tá bom? A gente Tá. ainda não sabia, não existia, né, difundido a questão da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se realinhar, de se readequar e de expandir
quando necessário. Então, por exemplo, um paciente que sofreu uma lesão cerebral, que teve um AVC, teve uma paralisação dos seus membros, a partir do estímulo, ele vai conseguindo criar novas conexões neurais para a realização daqueles movimentos. E até então não se sabia disso, né? Então, por exemplo, é igual, por exemplo, no caso do Herbert Viana, quando ele sofreu aquele acidente e que ele ficou 3 meses só falando em outro idioma, e aí depois o cérebro dele voltou a falar português, né? Então o cérebro refez as conexões, ele voltou a aprender a falar, então a falar em português. Isso. Então essa neuroplasticidade você consegue refazer essas conexões, é isso? Consegue, é exatamente isso. Tá. E além disso, o Marco está falando aqui que ele é um caso de um paciente que também que sofreu um AVC e que ele conseguiu voltar a andar, e hoje ele anda a cavalo, é super legal, assim. Então, muito sim, legal. isso é possível, existem pessoas que viveram, né, vivenciaram isso na pele, e além disso, para pessoas que não tiveram lesões, o nosso cérebro ele se expande. Então, hoje, através da ressonância magnética, que é o exame de imagem que a gente faz, né, do nosso cérebro, você consegue ver, por exemplo, que o cérebro de uma pessoa bilíngue, ele tem uma expansão maior do que de um monolíngue. Então, o cérebro ele se expande. Nossa, tô precisando treinar o cérebro. A gente fez essa relação com a nossa musculatura. Então, por isso que a gente fala em ginástica cerebral, porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele tem essa capacidade, né, de se expandir, de aprender, de criar novas conexões e tudo isso. Esse neurocientista, quando ele foi criar a ferramenta, ele já acreditava nisso, mas a gente ainda não tinha uma comprovação científica dessa neuroplasticidade. Já se falava sobre isso e ele já acreditava nisso. E ele se uniu a designers de games. Por quê? Porque ele queria que a ferramenta fosse muito lúdica, que ela fosse muito legal e que as pessoas... Que ela fosse amigável, que as pessoas pudessem querer e ficar engajada e não uma coisa chata. Chata, porque quando a gente fala em reabilitação, principalmente feita no consultório, geralmente é papel, geralmente é lição. As crianças até falam, eu vou ter aula hoje. Até que horas que vai minha aula? Isso não é aula, é psicóloga, mas é chato, né? Tipo assim, porque é uma reabilitação um pouco mais chata mesmo. E ele queria uma coisa super legal. Então ele pegou uma onda que já estava acontecendo, que as pessoas já engajavam, já curtiam jogos, já gostavam de games. E foi lá, se uniu com essas pessoas que desenvolviam essas ferramentas para criar o Cogmed. E aí, quando eles submeteram aquela ferramenta às pesquisas, foi que eles tiveram, né, assim, a noção. Uma surpresa muito boa, porque eles viram que, nossa, isso daqui realmente, os estudantes, né, o primeiro grupo de pessoas que avaliou a ferramenta, que fez uso da ferramenta, notou uma melhora de 80%. E aí eles falaram, nossa, de absorção de conhecimento, daquilo que a pessoa aprendia. Retenção. Exatamente. Atenção, foco, concentração, retenção de informação, porque eles testaram primeiramente um grupo de alunos com TDAH. Então, eles queriam justamente pegar esse grupo, né? Que inicialmente era o foco. E aí eles foram estudar, aprimoraram ainda mais, deixaram mais legal, mais dinâmico, mais lúdico, mais bacana ainda a ferramenta por 2 anos. Eles fizeram um programa para tutores, ou seja, não é uma ferramenta qualquer que você faz sem acompanhamento, você tem uma tutoria, ela é necessária, o tutor precisa... Quando que essa ferramenta foi criada, Nath? Em 1998, mas aqui no Brasil ela só existe desde 2014. Depois que eles então é bem recente aqui no Brasil. É recente aqui no Brasil. Depois que eles submeteram a nova versão da ferramenta para estudantes suecos, criou-se uma coisa que chama-se o fenômeno sueco. E aí o mundo começou a ter muito interesse e os Estados Unidos foi atrás de implementar essa ferramenta no sistema educacional deles. Uau, e começou a gerar transformação na vida das pessoas. Então, a ferramenta se difundiu pelo mundo e cada vez que ela é submetida a pesquisas, ela tem ganhos. Esses ganhos são cientificamente comprovadas. As pessoas realmente relatam transformação na vida delas.
E o A mais gente legal consegue fazer até um paralelo hoje do mundo que a gente está vivendo hoje com a educação americana, porque a educação Uhum. americana é uma educação mais livre, as crianças estudam em casa, então talvez com o mundo que nós estamos vivendo hoje, o Cogmed pode estar ajudando, porque talvez a gente está vivendo uma mudança, né? Uma mudança na forma da gente aprender a trabalhar à distância ou de poder estudar à distância. Então, talvez até a gente está vivendo mais ou menos um mundo que os americanos precisam, né? Que você precisa ter essa concentração, essa dedicação, esse empenho, né? Porque se você não tiver um tipo de diariamente de você se colocar, se propor a fazer alguma coisa, você não estuda, né? Então, isso vem de dentro para fora, né? Então, acho que É talvez a exatamente ferramenta. isso. Os pais que estão com as crianças em casa, muitos devem estar aqui nos acompanhando nesse momento, pode até colocar aí, mas muitos têm relatado para mim. É muito difícil, porque na sala de aula a gente tem um ambiente que foi Uhum, desenvolvido para aquilo, né? Então, assim, você tem o mínimo de estímulos possíveis. Você não uhum. tem numa sala de aula uma série de brinquedos, uma série de distrações. E hoje as crianças elas estão precisando estudar no quarto, na sala, elas acabam se distraindo muito mais. Então elas têm uma necessidade de foco, de atenção, de concentração muito maior. Além Sim, disso, algumas aulas elas reduziram, né, a sua jornada. Então, antes a criança ela sim. acabava fazendo mais exercício e a gente sabe que a repetição ajuda na memorização. Então, essa retenção de informação, ela também se tornou algo hoje deficiente, porque as crianças elas já não querem mais ficar fazendo tanta lição, porque não é igual na escola. Então, Sim, as próprias escolas notaram isso e começaram a diminuir as cargas de lição, de aula, de tudo, né? Não são todas, mas algumas estão trabalhando com uma redução, fazendo, né? E aí acaba dificultando também essa retenção do conhecimento. na verdade eu tenho conversado com na verdade eu tenho várias amigas que têm filhos na idade escolar e que todas as escolas estão se adaptando ao modelo de estudo e eu tenho visto assim uma dificuldade de como fazer a criança aprender à distância e como fazer a criança ficar sentada e reter o conhecimento, ou a mãe não ter que estudar com o filho, porque eu tenho visto muitos pais passando vergonha, contando que não conseguem mais, porque parece que mudou muito a metodologia de ensino da minha época. Essa carinha de 26, eu tenho 36, então mudou muito a forma de como você aprendia antigamente e hoje, né? Porque hoje as crianças aprendem a partir de um assunto único, aprende matemática, biologia, química, física, e os pais acabam não entendendo essa metodologia. E eu queria saber, assim, com a Cogmed, assim, para os pais que estão em casa, como que faz? Isso ajuda para a criança? Vai atrapalhar nesse momento que a criança está em casa e não sabe, como que funciona? Eu queria entender um pouco mais a Cogmed. Eu vejo muita Cerebral Influencer falando, mas assim, a ferramenta Cogmed para mim ainda não ficou muito clara, então eu gostaria de entender um pouco melhor. Sem dúvida ajudaria muito nesse Tá. momento, principalmente, e esse ganho que a criança vai ter, ele vai se estender para depois. Então, Sim. também, voltou às aulas, né? Usei essa ferramenta. Não, esse ganho ele vai estar ali. Então, ele também vai ajudar no depois, na volta das aulas presenciais e tudo mais. O treinamento ele vai ser encaixado dentro da rotina. Então, dá a possibilidade daquele paciente, em específico, a gente pode treinar 25 minutos, 30 minutos ou 50 minutos. O treinamento Todo pode ser feito dia? 3 vezes por semana, 4 vezes por Tá. semana ou 5 vezes na semana. A pessoa vai escolher o protocolo que cabe na rotina dela. Então, por Sim, exemplo, então, meu filho é de muito acordo com a minha pequenininho, rotina, eu consigo adaptar. adequar. Eu vou adequar. Para fazer o uso da ferramenta, você só precisa ter um computador ou um tablet com acesso à internet. Não pode ser o celular por conta do tamanho da tela. A Tá. criança tem um login e uma senha, né? Que já pode ficar salva, inclusive, no aplicativo do tablet. E ela entra e pode Qual que é a treinar. idade dessa criança que eu posso, tipo, criança que está alfabetizada, criança maior, como que funciona? A gente tem
3 plataformas diferentes, tá? Então, Tá. interfaces diferentes. Então, uma para crianças ainda não alfabetizadas, a partir ali dos 4 Legal. anos, já pode fazer o treinamento. Nesse caso, Dani, o treinamento ele vai trabalhar mais a questão da atenção, do foco e da concentração. Ele não vai trazer exercícios que tenham números e letras, que é diferente do treinamento para crianças mais velhas, tá? Então, ele trabalha Mas com a... isso controla a emoção, controla alguma forma a ansiedade dessas crianças que são um pouco menor, que estão hiperativas aí nessa quarentena? Uhum. A ferramenta foi mesmo pensada para a hiperatividade, por causa do pessoal do TDAH, que é a Aham. hiperatividade. O que eu ia te falar aquela hora que é o mais legal da ferramenta foi que conforme eles foram fazendo as pesquisas, eles foram vendo benefícios secundários que eles nem imaginavam que fariam. E que o pessoal começou a falar, nossa, olha, melhorou minhas relações. E um deles é justamente essa questão, porque a gente trabalha uma área do nosso cérebro que se chama controle inibitório. O controle Uhum. inibitório é a capacidade do nosso cérebro de controlar as nossas emoções. Então, não significa que seu filho nunca mais vai sentir raiva. Não, ele vai sentir. A diferença é, ele vai conseguir controlar a raiva que ele sente. Então, Entendi. Já desde é a pequeno você capacidade já de tem essa. controle. O, Você a já ferramenta consegue já trabalhar isso. ajuda. Legal. E para criança Então, que já é alfabetizada? Aí tem tem uma outra. outra interface, isso. Aí é um robozinho e aí já entra exercícios também verbais. Então, também Uhum. já entra números e letras dentro desses exercícios. Então, ele tem outros exercícios, além daqueles visoespaciais que a gente chama, ele tem os verbais, né? Os verbais e os numéricos. Então, ele vai trabalhar também Uhum. com números e letras. Mas os ganhos e os benefícios vão ser iguais, é porque eles vão trabalhar dentro da idade, dentro da faixa etária. Além Sim. disso, tem para o adulto e tem para o idoso. Então, todo mundo Caramba. pode fazer CogMed, a família inteira pode fazer. Mas e para Não tem quem vão, contraindicação. né? Eu tô vendo assim, eu tenho uma filha de uma amiga minha que é um pouquinho já está na fase do Enem, já está na fase de Aham. estudar pré-vestibular, para medicina. E esse ano como que vai ser? Eu sei que você trabalha toda com essa parte, eu sei que você tem toda a parte de teste vocacional, que você tem todo esse conhecimento. E para a parte de quem vai prestar um vestibular, o Cogmed ele ajuda, eu vou prestar, vamos supor, um concurso público. Como a ferramenta pode me ajudar? O que que ela pode me fazer de ganho? O que que eu Então, a ganho ferramenta, fazendo? ela tem estudo justamente com esses públicos, concurseiros e alunos em fase de vestibular. Porque ela vai ajudar a pessoa a ter o hiperfoco, né? Então, ela vai conseguir se concentrar e ela consegue abstrair o externo, né? Para ter aquele foco. Ela consegue ter agilidade de raciocínio. Ela consegue melhorar a capacidade de flexibilização de pensamento, ou seja, encontrar outras vertentes para um mesmo problema. Puxa, eu não consegui desse jeito, eu vou tentar desse outro. Ela consegue flexibilizar esse pensamento, ela consegue pensar mais rápido e ela consegue reter informações por muito mais tempo. Então, ela vai Que ajudar é em muito toda a questão da importante. memorização, que é Ela é tipo tudo no um vestibular. Google. Ela faz o Google que acabaram com o nosso cérebro. Tipo, é um cérebro de taxista que você consegue reter todas as ruas, eu As sei como ir, ruas, fazer o exato. caminho. Tudo aquilo que a gente esqueceu, que o Google e o Waze acabaram com a nossa vida, o Cogmed traz de volta. E o telefone, porque a gente não sabe mais o telefone de ninguém. E Sim. antigamente você sabia de todo mundo, né? Ah, do meu, da minha mãe, do meu Exatamente. fulano. Tudo, exatamente. Tudo que a tecnologia, né, declinou, a gente Sim. vai recuperar. Legal. Nath, vamos lá. A gente começou avançado. Eu quero entender, tá, eu tô ali no Cogmed, e o Cogmed eu entro, é uma ferramenta, tem uma tutoria, eu vi que você é tutora da Cogmed, como funciona? O Cogmed tem uma É, tutoria, o trabalho tá. inteiro é feito juntamente com uma treinadora, com uma tutora. Ele não é um trabalho solto e ele é totalmente personalizado. Do No início ao caso, é feito por você, que é psicóloga, então fim. você vai fazer uma avaliação comigo. E se eu tiver um filho de 4 anos?
Ele é Aí eu vou criança. fazer uma avaliação com você para que eu possa entender. Depois eu gosto de que essa criança entre nessa primeira sessão para participar. Essa sessão é online, então qualquer pessoa pode fazer de qualquer lugar do Brasil, não tem problema. Vou me apresentar para essa criança, vou passar para ela quais são os nossos objetivos ali. Olha, estou aqui conversando com a mamãe, nesse momento, ela tá achando que você tá muito disperso nas aulas e a gente pensou em fazer um joguinho com você que vai te ajudar nisso. O que você acha? Vou apresentar, né, primeiramente para a mãe, vou ensinar como mexer em toda a ferramenta, a gente vai alinhar objetivos. Depois, a própria ferramenta... então você pode escolher objetivos. Pode. Quais são esses objetivos? Eles estão ligados com a questão da organização, com a velocidade de raciocínio, depende do que a pessoa quer, né? Tipo, eu sou muito desorganizado, eu tenho muita questão de tempo, de organização, enfim. Ela pode ser mais organizada. Inclusive, uma das perguntas é se eu gostaria de manter o meu quarto arrumado. Então, a pessoa pode selecionar isso. Vai. Dá para fazer. Entendi. Eu achava que meu marido está para me provar que eu achei que organização só fosse em outra encarnação. Então, eu posso ser organizada nessa encarnação. Então, muito legal. Muito legal. Estou perguntando do algoritmo. O que é? Perdão. E a ferramenta no começo, eu acho que é importante falar para o pessoal que o algoritmo, né, da ferramenta, ele vai fazer toda uma calibragem para ver qual que é o nível daquela pessoa em específico para iniciar os exercícios. Então, vamos pensar num curso de inglês. Se você já é intermediário em inglês, não adianta você chegar e entrar num curso básico. Mas para isso, você não faz uma provinha? Sim. Vai te falar em que nível que você tá? Se você tem que iniciar na turma, é a mesma coisa. Você vai fazer, você vai jogar um pouquinho e aquele próprio algoritmo da ferramenta, ele vai se adaptar para as suas necessidades, para aquilo que é importante para você e para o seu nível, tá? Ele sempre vai se manter num nível desafiador, Dani, porque quando a gente está falando de neuroplasticidade, precisa ser desafiador, senão fica desmotivador para a pessoa. Isso é fácil demais, eu já sei. E se você tá aquele dia que você não tá bem, que você, porque assim, às vezes você tá num dia que não tá bem, a ferramenta, ela regride, como que funciona? Eu tô ali, errei o jogo. Como que funciona? Automaticamente, na mesma hora, ela vai baixar o nível. E você consegue acompanhar isso na linha. Inclusive, a gente fez alguns vídeos com captura de tela, mostrando o Cogmed na prática. Porque eu acho que isso é legal. E as pessoas, eu inclusive erro ali e falo, olha, errei. Tá vendo aqui que eu tava em 4 e eu voltei para 3? Né? Então a ferramenta, ela avisa se a pessoa tá mais dispersa, mais atenta. O Cogmed não confia absolutamente nada do usuário. O usuário tem acesso a todas as métricas dele, a todos os gráficos, a todas as melhoras. É claro que o tutor, ele vai passar aquilo, né, de uma forma mais explicadinha. Então, ele vai ter essa mentoria desse tutor que vai explicar. Mas se o próprio usuário quiser entrar, ele quiser mexer e a própria ferramenta fica ali, te mostrando quanto que você está evoluindo, quanto que você está melhorando. No final, ela te mostra toda a sua evolução. Hoje você cresceu tanto na questão de atenção, tem toda uma marca de o que cada exercício vai trabalhar dentro do seu cérebro. É muito legal. Porque eu acho que de uma certa forma é importante você ter esse feedback de você saber de você estar indo, evoluindo, né? Querendo ou não, passando para a próxima fase aí do jogo. Enfim. Tá, eu tenho uma criança um pouco maior, uma criança de 7, 8 anos. Ela já tem condição de fazer toda a tutoria, né? A conversa direto com a psicóloga, ou ainda a mãe faz parte da conversa? Não, a mãe não precisa fazer parte, tá? É só assim, na conversa inicial, provavelmente ela vai querer conhecer, vai querer, né? Pelo que eu vejo aqui das mães no consultório, acho muito difícil uma criança de 7 anos vir com a babá, né? Mas a partir do momento que a mãe já conheceu a psicóloga, que já sabe, já deu assim o alvará dela para que o trabalho seja realizado, aí sim, eu tenho um monte de crianças que são avó que traz, que fazem, e nesse caso, como se faz de casa, né? Eu posso sim conversar com a própria criança, mas as métricas da criança, as evoluções, essas sim serão passadas para os pais, tá? E eu posso fazer de qualquer lugar do Brasil. Então, eu não preciso estar em São Paulo para estar fazendo. 100% online.
E as Tá. consultas, né, essas sessões, essas 3 sessões que fazem parte, né, da ferramenta, elas também são Uhum. online, sem problema nenhum. Assim como a gente está se falando agora, é super possível que eu avalie como é que você tá e o que você quer de melhoria. Sim. E aí, por exemplo, se eu tiver alguma dificuldade, não estiver sabendo utilizar a ferramenta, eu posso, a Cogmed tem alguma parte onde ela explica a cerebral, tem algum vídeo de tutorial, ou o tutor ensina, como que funciona? Tem as duas coisas, tá, Dani? Então, dentro da Cerebral, a gente desenvolveu de uma forma que fique o mais fácil possível. Então, a É partir um do passo a momento que você passo. adquirir a ferramenta, você vai receber um vídeo. Esse vídeo tá lá, você vai poder ver. Mesmo assim, você vai ter a sessão comigo, a sessão inicial. E eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, assim, não entendi direito isso. Você não está sozinha, é diferente, é muito personalizado, é muito individual. Não é igual você comprar um curso na internet que agora se vira. Você recebeu aí os módulos, faz e Uhum. acabou. Não, você vai ter todo um respaldo de um tutor, de alguém que vai estar te acompanhando, que vai te ensinar tudo. Então, assim, se precisar, eu entro com a pessoa junto, a gente vai fazer junto passo a passo. Não entendeu? A gente faz de novo, não tem problema. Tá. Porque a gente está falando de criança, agora eu vou querer falar das minhas crianças. Eu tenho 2 crianças em casa, uma de 68 e uma de 69 anos, né? E Que eu o acho que é Marco um acabou de pouco, falar que uma criança de 58 consegue. Ô, Marco, lógico que consegue. E como? né? E eu vejo assim que às vezes de ficar em casa, a pessoa ela começa a ter um declínio, que ela precisa algumas partes do cérebro, tudo, existe um declínio tipo da memória de repetição. E eu queria entender um pouco melhor como que essa ferramenta pode ajudar, por exemplo, o idoso. A Giovana está perguntando aqui da idoso com Do Alzheimer. Alzheimer. Acho que a Nath pode falar um pouco de memória de curto prazo e de longo prazo. Acho que isso é uma coisa legal para estar Tá. esclarecendo como funciona o Cogmed. A Dani até me perguntou isso antes mesmo, né? Numa conversa informal que a gente teve. Então, por exemplo, a questão do Alzheimer, né? A pessoa que tem Alzheimer, ela não tem um dano na memória de longo prazo. E é por isso que quando você conversa com essa pessoa, normalmente ela te fala sobre coisas que ela viveu, como é que foi o casamento, como que ela, enfim, ela te conta coisas da vida pessoal dela. Porque essa memória, ela tá Ela sabe preservada. tudo, né? Tudo do Tudo. passado e nada do presente. É uma coisa impressionante. Exatamente isso. Então, por quê? Porque são memórias diferentes, apesar de estarem no mesmo cérebro, elas atuam em conjunto, né? Lógico, a Dani tá me falando aqui, eu já tô lembrando de uma coisa que eu vivi lá atrás, porque essas memórias, elas estão interligadas. Nesse caso do Alzheimer, né? Nesse caso dos idosos, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um declínio mesmo da memória de curto prazo. E o Cogmed, ele foi desenvolvido para uma memória de curto prazo específica, que é a memória operacional. É um tipo de memória de curto prazo, só que ela é mais do que isso. Ela não é só a retenção de informações momentâneas, como Tá. um número de um código de barras de um boleto que você vai pagar. Ela faz a ligação da nossa memória de curto prazo com a nossa memória de longo prazo e com as nossas funções executivas, que são as funções que a gente usa para desenvolver atividades. Então, por exemplo, um exemplo de funções executivas, sequenciamento. Muitas vezes esses idosos com Alzheimer, eles não lembram como se faz um café, mas eles lembram a letra de uma música muito antiga que eles Sim. cantavam. Inteirinha. Eles cantam do começo ao fim. Por quê? Porque memória é de curto prazo, mas as funções executivas acabam, sim, né, sendo prejudicadas. E essa memória operacional, ela faz essa ligação dessas funções executivas. Então, como a gente falou anteriormente, é excelente para todas as pessoas. Não tem nenhuma contraindicação do Cogmed para pessoas com Alzheimer. Ele até tem Sim, algumas contraindicações que talvez seja importante a gente falar aqui, né? que é Pessoas com epilepsia, né, que eu epilepsia, tava vendo. Isso. epilepsia que são fotossensíveis, tá? Porque a ferramenta Tá. realmente ela tem bastante luz e tudo mais. Pessoas que têm TOD, que é uma sigla que a gente usa para transtorno de opositor discordante. Então são aquelas Esse é difícil, você crianças, nunca. são crianças, Dani, que hoje em dia tem bastante, assim, que elas discordam de tudo, sabe? Não sei se você O já do viu. Isso hoje é um contra. transtorno. É o do É do contra? contra.
E o pessoal Mas fala que é. falta de tapa na bunda, mas hoje é uma síndrome mesmo, é uma síndrome, é um Entendi. transtorno reconhecido. Então, sabe aquela pessoa que, ai, não Uhum. gostei. Ai, então, assim, porque ela vai errar e isso pode frustrar. E pessoas em quadro de ansiedade severa. Então, essas Tá. pessoas não são porque elas podem ficar ansiosas ao longo do treinamento. Tirando isso, as outras pessoas podem usar. Deficiência intelectual não é muito recomendado. Por quê? Porque pode ser que a pessoa não saiba entender as instruções, Uhum. tá? Então, É, a deficiência eu, intelectual, a reabilitação dessas pessoas vai ser mais específica, tá? Essa é, ferramenta é eu, mais para um outro público. eu acho assim muito interessante assim, eu convivi muito tempo com a minha avó que teve Alzheimer e eu acho engraçado que essa memória a longo prazo a pessoa realmente mantém tudo. E ela sabia até, eu falei para você, sabia jogar carta e sabia jogar Uhum. dominó e ela tinha essa consciência tudo. Desenhava e quanto mais você estimulava ela a fazer conta de matemática, estimulava ela a desenhar, a pintar, a jogar carta, ela mantinha uma conversa e os hábitos do dia a dia. Parece que não, mas a partir do momento que ela parou de jogar carta, parou de desenhar, parou de fazer artesanato, ela perdeu a consciência de coisas simples, como ir ao banheiro sozinha, tomar banho, escovar o dente. Então, parece que há uma progressão maior. Claro, existe tempo, existe todo o tratamento da doença. Ela ficou quase 20 anos com Alzheimer, mas durante 20 anos, houve até pelo menos até uns 18, 17 anos, um bom controle, porque ela teve uma atividade mental, um estímulo que ajudava ela a manter um certo grau de consciência. Eu sei que o Alzheimer ele funciona completamente no cérebro, diferente. Todo mundo, querendo ou não, começa a ficar idoso, começa a ficar repetitivo, a pessoa começa a ficar extremamente os mesmos hábitos, né? Então, se a pessoa fala, você está velho, né? Faz a mesma coisa, Uhum. porque, na verdade, a pessoa não consegue fazer algo diferente. O cérebro dela consegue pensar naquela caixa, né? E para esses Uhum. idosos, como que a Cogmed faz? Ela consegue voltar a expandir esse cérebro? Sem É, dúvida. O tirar idoso esses tem medos? neuroplasticidade. Tem, tá? Isso já é comprovado. A neuroplasticidade, ela não é um aspecto infantil, nem adulto, nem de jovens adultos. O idoso, ele tem a mesma capacidade de expansão cerebral e de criação de novas conexões que um jovem adulto. E, por exemplo, a minha avó morreu com 92 anos, extremamente lúcida, nunca era repetitiva. Nunca. Mas ela Sim. foi uma pessoa que o tempo inteiro ela nunca deixou de estimular. Ela lia muito, ela fazia muita palavras cruzadas, ela gostava muito de sudoku. Ela, então, assim, ela tinha uma lucidez, uma clareza nos pensamentos que você discutia política com a minha avó com 91 anos. Mas por Uhum. quê? Por conta de toda essa estimulação e desses hábitos, né? Porque Esses também é uma hábitos questão de melhora, hábito. melhora. Melhoram, sem dúvida, porque você está estimulando, né? O Cogmed, ele acaba abrangendo muito mais. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram coisas que eles já sabiam que davam certo, colocaram tudo num jogo, né? Deixaram uma coisa melhor, mais bem apresentada, muito mais divertida e tudo mais. Mas sim, se a pessoa ela está estimulando o cérebro dela e capacidades cognitivas, parece que é assim, uma pessoa que vai para a escola, uma pessoa que trabalha. Não é. Para fazer café, você usa suas capacidades cognitivas. Para você se manter Uhum. numa conversa, isso que a gente está fazendo agora é cérebro, é Uhum. capacidade Sim, cognitiva. Eu preciso eu entender o que você está falando, eu preciso processar a sua linguagem, eu preciso decodificar tudo aquilo, eu preciso trazer na minha memória o conhecimento que eu já tenho da ferramenta para passar para as pessoas. Então, eu estou usando o tempo inteiro meu cérebro, simplesmente para manter uma conversa. Então, quanto uhum. mais ativo for esse cérebro, melhor. Estou perguntando aqui se devemos estipular um período do dia de tempo para o treino da memória, com criança também, no caso, as atividades escolares. Agora na quarentena, como que a gente faz? A gente deve ter essa organização, o corpo, para você fazer o Cogmed ou para você fazer qualquer tipo de atividade, você como psicóloga. Como que funciona? Existe essa rotina importante, criar essa rotina, esse hábito?
Até da Tá, ferramenta. essa rotina é muito importante, falando de crianças num geral, tá bom? As crianças, elas precisam de rotina, elas se identificam com rotina. Com relação à ferramenta específica, é bom ter a rotina? É bom. Ah, então, bom, você vai fazer todo dia depois do almoço. Ok. Mas, nossa, um dia não deu, não tem problema, você faz à noite. Porque a gente sabe que Uhum, nem sempre, né? Tudo não precisa ser escrito na pedra, né? Até porque, por uhum. exemplo, quando a pessoa tem que treinar 3 vezes na semana, ela vai dizer quais são os 3 dias. Se ela quer fazer sexta, sábado e domingo, ela pode. Se ela quer fazer segunda, quarta e sexta, ela pode. Ela vai colocar aquela ferramenta dentro da rotina dela, daquilo que é possível para ela. Então, também a ideia aqui é aquilo, é que seja gostoso, que não seja um negócio de, ai, que saco, eu tenho que fazer, né? Mas a rotina, sim, ela é importante, ela é legal. A criança, principalmente a criança, ela se identifica muito com rotina. É por isso que na escola a gente tem tudo regradinho. Então é legal colocar essa rotina, mas sabendo que E dá como para fazer essa flexibilizar. rotina agora numa quarentena, né? Porque assim, eu vejo assim que a gente tá todo mundo trabalhando e você fica um pouco disperso. Às vezes eu tenho que trabalhar com meu marido no Uhum. mesmo ambiente, ele tá falando e alguém tá embaixo, você tá ouvindo o vizinho, estão dividindo a mesma mesa, e hoje os pais também estão colocando as crianças para estudar, às vezes dentro do ambiente que elas almoçam, jantam. Então, como separar isso? Porque isso é uma coisa muito difícil, né, do seu cérebro raciocinar. Porque, assim, uma coisa é você se trocar, tomar banho, se vestir e falar, bom, hoje eu vou trabalhar. Agora, você está dentro de casa, na quarentena, você põe pijama, você vai trabalhar de pijama. Uhum. É difícil você criar esse hábito, né? Eu tô sem filtro, eu tô O maquiada, eu tô ideal, acordando e me não, maquiando na o ideal. quarentena. Eu também. Não, nem um dia eu deixei de me maquiar. Mas o Então, ideal, assim, agora a gente vai falar sobre um pouco de possibilidades. Eu sei que nem tudo é possível para todo mundo, né? Mas assim, o sim. que se fala sobre estudos com relação a essa quarentena é que o ideal é sim que você tenha um ambiente diferente, que o seu marido trabalhe num ambiente, que você trabalhe no outro, que as crianças fiquem em outro. A gente sabe que não é possível para todo mundo. Nem todo mundo mora num apartamento gigantesco. A maioria das pessoas não. Né? Então a gente vai fazer dentro da nossa possibilidade, né? A gente vai separar aquele cantinho. Mas é importante conseguir separar, tipo assim, nem que seja a minha escrivaninha, que é o lugar que eu estudo, do lugar que eu descanso, que é a minha cama. Para não fazer justamente essa mistura, ajuda, né? Então, assim, outra coisa que ajuda é tomar, assim, o banho, estar, né, apresentável, como se você fosse trabalhar. Já que você vai, né, fazer uma reunião por videoconferência, é legal que você não esteja de pijama, né? Mas a gente sabe que nesse momento tem Sim, muita gente que não está conseguindo. Se conseguir, vai sentir melhora. Com relação a fazer o CogMed, o ideal é que você termine de trabalhar ou termine de estudar, as crianças que estão tendo aula de manhã, almoça, tem um tempinho ali de lazer e aí faz, tá? Porque é importante que o cérebro tenha essa pausa. Ele vai porque descansar um assim, pouquinho. eu tenho visto muita gente que a pessoa tá almoçando e trabalhando, a pessoa não tá tendo essa pausa, como se fosse acordar e dormir. Então as pessoas estão. Eu recebo e-mail tipo meia-noite, meia-noite e meia, então você vê que as pessoas estão totalmente fora do horário, como se elas estivessem trabalhando um tempo muito grande. E isso é super complicado, né, para o cérebro até, e depois, né, para você voltar, porque querendo ou não, voltar a uma rotina e voltar a uma forma de você trabalhar. Eu acho que até para quem tem dificuldade de organização, está sendo como se fosse a prova de vida, né? Porque e assim, eu falo brincando, meu apelido em casa é Tsudani, tá? Eu sou Uhum. extremamente atrapalhada, eu derrubo tudo, eu bato, eu caio. Só que a questão, a minha questão de saber das coisas, de saber onde estão meus trabalhos, perguntar de qualquer coisa, a minha memória, ela é excelente. Que eu estava brincando no começo dessa questão de ginástica e corpo. Meu cérebro e meu corpo parecem duas coisas totalmente isoladas. Eu fiz uma aula de Zumba, eu demorei 2 meses para entender que 2 para lá era 2 passos para a direita. E meu cérebro entendeu, mas meu corpo demorou 2 meses para fazer essa associação, né?
A Cogmed, para quem não tem coordenação motora nenhuma como eu, ela vai me ajudar? Vai, porque ela vai trabalhar em outras áreas do seu cérebro, que nem o que você está me dizendo é que assim, você super estimulou determinadas áreas do seu cérebro que se expandiram, que cresceram, né, que ficaram muito melhores, muito, né, turbinadas, digamos assim, que já estão saradas, e tem outras áreas ali que não são estimuladas. Isso é normal. A gente acaba tendo, né? Eu gosto mais de matemática, então eu tenho uma tendência a ir buscar aqueles, e aí eu vou expandindo aquelas coisas que eu gosto mais. Então, ele vai trabalhar na outra área. A área da organização, ela está ligada com esse controle inibitório, né? Que é uma outra área, uma outra vertente dentro do próprio cérebro, que trabalha junto com as outras áreas. Mas aí, nesse caso, por exemplo, uma dos seus objetivos seria manter o meu quarto organizado. Que eu já A minha casa, no caso. Assim, quem que vai querer isso, sabe? É tão fácil. Bom, Bruno já pode adquirir o Cogmed. Ele vai adorar. É isso, é de cada um. Para mim, não escolheria isso, porque eu acho que isso que é legal, assim, sabe? De que a gente olhe para as particularidades. Porque às vezes o que muda a sua vida, o que vai transformar a sua vida, essa questão da organização, é uma coisa que vai te gerar, você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir estar mais atenta, você vai conseguir um monte de coisas por conta da organização. E uma outra pessoa que já tem tudo isso, de repente, para ela, o que ela gostaria é de ter uma questão melhor de memorização. Então, a gente vai estimular áreas diferentes, né? É como se fosse, de verdade, um personal trainer. Você vai numa academia, tem gente que quer ganhar massa, tem gente que quer perder gordura, tem gente que só quer tonificar os músculos, depende. E o treinamento ele vai ser feito para aquele objetivo, que são treinamentos diferentes, né? Você muda a quantidade de peso, a quantidade de frequência que você vai ter, né? De exercícios, porque depende do seu objetivo. Então, é por isso que a gente chama de ginástica cerebral, né? De você realmente ter um treinamento desse cérebro, né? Não é porque você fala ginástica cerebral, você já imagina alguma coisa que é Física. Ginástica passiva, né? Eu não vou ter que fazer nada, vou acordar e meu cérebro vai ficar magicamente, né? Mas na verdade a pessoa tem que se dispor, tem que fazer a ferramenta, tá trabalhando, e essa ferramenta vai toda hora te estimulando e a pessoa vai tendo um feedback. Eu acho que assim, o mais importante na vida é você ter a resposta, né? Porque, querendo ou não, se você não tiver esse retorno, esse feedback, até a gente tá olhando uma para outra, tendo resposta no olho, você consegue dessa forma saber, não ser não é uma ferramenta fria, né? Não é simplesmente eu cheguei no joguinho, consegui chegar na última fase e acabou, Não, e aí dali eu não tenho evolução. Na verdade, sempre... É que as pessoas elas vão ter esse feedback na vida delas. Então, elas vão poder ver os gráficos, mas elas vão começar a notar a diferença já nos primeiros momentos de uso da ferramenta. A gente tem depoimento falando disso. Eu sou super dotada, já entendo tudo, né? Na verdade, lá em casa a gente tem um tio que ele fez... Meu pai sempre brincou que do primeiro ano do colégio até o último ano da faculdade, ele sempre foi o primeiro aluno da casa, da classe. Ganhou tudo, tipo, o QI super elevado, assim. E para ele, que é o caso que tem um QI super elevado, a Cogmed, ele ajuda? Porque a pessoa já chegou no estímulo máximo? Existe? Não, porque qual que é o máximo? Né? O fisiculturista, ele deixa de treinar o corpo dele, e se ele deixar de treinar, e se ele treinar aquele corpo, ele não melhora cada vez mais, né? Assim, ele não tonifica ainda mais músculos que são extremamente tonificados. Então, por quê? Porque a ferramenta para ele vai ser num nível que para nós, se você entrar, você não consegue jogar. Mas para ele é estimulante, para ele é desafiador, sempre desafiador. Mas assim, e nas outras áreas da vida? Porque eu falo assim, que existem dois tipos de pessoa, né? Às vezes a pessoa ela é muito boa, ela é muito introvertida, ela consegue lidar, né? Que é o primeiro aluno, o CDF, que senta na primeira aluno da sala, e tem aquele que senta no meio da sala ou no fundão, mas consegue acompanhar a aula e fica ali na nota mediana.
para esses dois alunos, para esses dois tipos de pessoas, né? A Cogmed funciona de forma diferente. Para a pessoa que está ali no do fundão, ela vai ajudar a ter a concentração maior, ela vai tipo, ajudar a se parar de dispersar mesmo, a atenção. E para aquele aluno que está ali na primeira fileira, ele vai melhorar o relacionamento dele com as pessoas, né? Que tem isso, às vezes a pessoa é muito inteligente e a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento social. Então, essa memória de curto prazo, ela te ajuda, porque se ela te ajuda na organização e com as pessoas que estão ao redor, como que funciona? Tá, essa ferramenta, então, ela foi criada para trabalhar, não para trabalhar a questão, digamos, emocional de introversão e extroversão. Existem relatos de pessoas que disseram que melhoraram as suas relações a partir do uso da ferramenta. Então, por Tá. quê? Porque depende do que a gente está dizendo que atrapalha o relacionamento. Por exemplo, se eu estiver falando de uma pessoa que é muito agressiva, a ferramenta ela ajuda a diminuir os índices de agressividade, comprovado. Uhum. Então, de repente, você tem um Legal. namorado super agressivo que chega, lógico que se aquela pessoa se tornar mais calma, mais tranquila, mais solícita, vai melhorar seu relacionamento? Óbvio. Se você começar a arrumar seu quarto e for organizado, quanto que seu casamento vai melhorar? Sinceramente, de 0 a 10. Bastante. Então, assim, É uma briga a menos por depende. dia, né? Depende do que está atrapalhando essa relação. Agora, se eu for te falar sobre introversão e extroversão, esse dado eu não tenho, tá? Então, assim, Entendi. pode até Na ser que verdade, são relatos. o que eu quis dizer mesmo era para a parte, tipo, assim, porque De são socialização, né? cérebros são completamente diferentes. Crianças, na verdade, você pega dois filhos criados pelo mesmo pai, com idade às vezes próxima, e eles são os opostos, né? Sim, Então, sem dúvida, tem muito. né? Então, o que a ferramenta, por exemplo, uma criança que a gente vê que assim, hoje está muito difícil para os pais acompanharem, querendo ou não, a mulher hoje trabalha, está fora de casa, e você tem toda aquela dificuldade de acompanhar o filho na escola, assim, mas às vezes vem o relato, por exemplo, que a criança mordeu, que brigou com amigo, isso é muito comum hoje. E às vezes a criança, tipo, ela é a mais querida da classe, mas ela tem essa questão aí de brigar, de chamar atenção. E o que a ferramenta ela ajuda, então, nessa parte da criança Essa parte dela? é sem dúvida, tá? Essa daí eu tenho comprovação científica, dá para falar inclusive de dados na própria Suécia, onde eles aplicaram, né, a ferramenta, eles fazem parte hoje da grade curricular das escolas, são realidades diferentes, óbvio, né? Mas Sim, eles tiveram uma redução do índice de violência no país, violência como um nossa, todo, tá? Inclusive uma diminuição do número de homicídios, de feminicídios, porque ela ajuda na questão da agressividade. Isso sim, isso é comprovado. Então, essa criança que morde, essa criança que é agressiva, essa criança que xinga os pais, que eu vejo muito hoje em dia. Inclusive, uma recomendação que eu fiz para um pacientinho meu foi justamente por causa disso. Ele é extremamente inteligente, mas ele tem mania de espernear e falar: sai aqui! Eu te odeio! entendi. Então, eu falei com a mãe e sugeri o Cogmed por conta disso. Então, além do Tá. trabalho terapêutico, ele vai fazer uso da ferramenta para trabalhar essa questão da E uma agressividade, coisa mesmo não não tendo problema interfere em escolar. outra. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que seja um psicólogo e o Cogmed é outra ferramenta que não tem Ah, nada a sem ver. Então, não dúvida. Que não tem são nada a ver, que não vai criar conflito de interferir. interesse no trabalho da outra profissional de forma nenhuma. São coisas totalmente diferentes. Ele continua ali o tratamento dele, emocional, com aquela profissional que é da confiança da família, sem problema nenhum. São coisas totalmente diferentes. Pode ser que essa Tá. profissional ela veja evolução na terapia e fale: nossa, ele melhorou, caramba. Era mais difícil dele organizar os brinquedos quando ele vinha presencialmente no consultório, ou agora por vídeo, ele vivia saindo, não sei o que, eu tô vendo que ele tá mais centrado. Então, pode ser que ela veja diferenças, mas só isso, não vai fazer influência nenhuma no trabalho dela. Tá. Agora minha questão é para todos os adultos que estão trabalhando, né? Que Uhum. trabalham diariamente.
É uma coisa que eu não sabia que era uma memória de curto prazo, mas assim, quando eu estudava, a gente tinha uma coisa que chamava bruxinha de matemática. Quem era muito inteligente de matemática tinha que pegar um aluno, que era um aluno que não sabia tanto, e você só podia ganhar pontos se ele respondesse junto com você. Então você tinha que ficar Nossa, treinando, era uma coisa assim de estímulo. Eu era muito boa de matemática, assim, até pegar um professor ruim, mas eu sempre peguei muito rápida de cálculos, tudo. E com o tempo, a matemática não é algo que eu tenho utilizado tanto. Então, eu estou vendo que eu estou com dificuldade de fazer contas. Uma coisa assim que era muito fácil de fazer, hoje você precisa fazer ou anotar num papel, ou anotar, ou a dificuldade de memorizar 8 números de um telefone, né, para discar. Então, toda hora você tem que fazer a busca. Ou memória de como fazer um caminho de coisas simples, né? E eu acho uhum. que isso no meu dia a dia tem me atrapalhado mais. Na parte de memória de trabalho, assim, eu não vejo tanto, mas eu vejo assim que, tipo, essas coisas que eram simples, que existiam antes do Google, que a gente não tinha calculadora, não tinha celular, tudo ajudava, era mais fácil. Eu fiz o Cogmed uma vez. Eu vou reter essa informação, eu vou voltar todo dia a aprender a fazer conta e meu cérebro vai voltar, porque hoje eu preciso fazer conta, né? Então, estou numa fase que todo mundo, você precisa fazer conta, que planilha de Excel às vezes não serve. Então, você precisa no dia a dia ter que fazer conta rápida, entender, fazer porcentagem, as coisas básicas do dia a dia e não passar vergonha, né? Na frente de cliente, enfim, de entender mais ou menos como que funciona. E como que funciona para o adulto a Cogmed? Por Bom, o exemplo, Cogmed ele vai ajudar exatamente em todas essas coisas que você trouxe para mim, nome de rua, lembrar números, tudo isso é a nossa memória de trabalho. Ou seja, é aquela informação que chega para mim que eu preciso reter para dar conta da minha atividade, né? Então, assim, a minha atividade seria chegar no meu destino. Para fazer isso, eu preciso ter aquela informação sobre o caminho, reter aquela informação de caminho, depois levar, uhum. é isso a minha memória de longo prazo. Isso tudo é o que a gente chama de memória de trabalho. Que você falou, minha memória de trabalho tá boa, mas dentro da neuro, essa é É, a memória de trabalho. porque A assim, memória operacional. eu tenho feito curso, eu tenho lido muita coisa, mas parece que entra e Não sai. Eu não retém. consigo reter a informação. Eu não sei se a gente recebe tanta informação hoje em dia que eu não consigo mais reter informação. A Cogmed, ela ajuda a reter essa informação? Como que funciona? Sem dúvida. Ela foi justamente desenvolvida para que você gaste o seu dinheiro em cursos e que você Sei. gaste seu dinheiro em. Aí eu falei que muitas pessoas elas acabam gastando muito dinheiro com cursos, né, com esse tipo de desenvolvimento e que não adianta nada. Se você não for lembrar e se você não for poder recuperar aquela informação no momento em que você precisa utilizar, pouco serve o quanto que você estudou. Então, primeiro, a gente tem que investir no nosso cérebro. Então, sem dúvida, ele vai Sim. trabalhar em todas essas questões. Inclusive, esse negócio que você falou de memorizar 8 números, a nossa capacidade de memória operacional é de mais ou menos 7. Então, as pessoas elas conseguem reter no máximo até 7 números. O Cogmed vai aumentando isso. A minha irmã é um exemplo que ela chegou a 9 de retenção Caramba. instantânea numérica, a 9 números, praticando, né, fazendo uso da ferramenta. Com relação ao ganho, ele vai se manter desde que você continue praticando. Né? Então, vamos falar de um curso de inglês, fazer essa analogia. Se eu não usar o curso de inglês, se eu aprender, chegar no topo, for fluente. Se eu não utilizar aquilo ali está guardado, mas eu vou perder alguma coisa daquilo. É lógico que eu começando a conversar com uma pessoa vai vir, né? Eu tenho até uma amiga que morou um tempo na Suíça e ela foi fazer um curso em alemão. Ela colocou o Uhum. fone e aí ela falou assim: bom, será que eu vou precisar da tradução em português? Faz 20 anos que eu não falo alemão. E ela falou: meu, eu lembrei tudo. No começo eu não estava, depois foi vindo. Então a informação estava lá e ela conseguiu recuperar aquela informação.
Nesse caso, Dani, do que você está falando, do que o CogMed ele trabalha, sim, a pessoa não vai ter perda. Por quê? Porque é o dia a dia dela. A gente usa o nosso cérebro o tempo Sim. inteiro. Então, assim, a Então, na partir do verdade, momento o que ganho... evoluiu, é aquele ganho que vai se manter, que é contínuo. Porque é diferente de um inglês, que você vai precisar de um nativo para conversar, de uma outra pessoa que... Não, são coisas que você faz no seu dia a dia. Então, o tempo inteiro você tem que fazer cálculos rápidos. O tempo inteiro você tem que reter ali um número de... uma sequência numérica para que você possa pagar um boleto. Né? Sim. Voltei. Voltei. O Instagram desfez a live aqui, mas eu voltei. Nath, se você estiver aí, dá um oizinho pra mim, pra gente voltar a conversa, porque... Ótimo. Então, vamos lá. A conversa passou aí do limite do Insta, né? E eu acho que isso que é o legal até da conversa boa. A conversa boa sempre ele vai, corta né? mesmo, tem isso, do Insta mesmo, acontece isso. Mas Se a gente fosse o Bruno e Marrone, a gente estava tocando aí 4, 5 horas, ó, e ia tirar a gente do ar. Não, mas porque... Então, voltando, porque assim, eu vejo assim, muito na prática. Eu, eu fiz um curso, acho que você também fez, o Reinaldo Polito, de como falar em público, que foi um curso excelente e que, de uma certa forma, você ia construir falar. Então, semana a semana você ia treinando. E eu acho que se tivesse feito, talvez, em 9 dias seguidos, não tivesse o avanço de 9, 10, 12 semanas, 14 semanas. E é algo que, toda vez que você tem que estar numa reunião, você consegue conversar, falar em público, você vê que as memórias são ativadas. Mas é um curso que existe, tem toda uma parte de fono que te acompanha, tem toda a parte dos professores de oratória que você vai acompanhando e você vai crescendo, você vai se expondo na frente de pessoas e isso é muito importante. Com a ferramenta do CogMed, que é uma questão que eu queria entender. Porque assim, curso online hoje, toda hora tem milhares, aparecem para mim muitos cursos diariamente, e até ferramentas, tipo, tá aparecendo mais. Meu inglês é ótimo, tá? To do, que é para você estar fazendo um joguinho. Mas a gente vê que é muito mais do que um joguinho, o CogMed. Na verdade, é uma tutoria que você tem um acompanhamento de um psicólogo, que você tem toda uma calibragem de uma ferramenta para depois você poder ir e ajustar e estudar. Então, na verdade, quem calibra a ferramenta é o psicólogo, é você, no caso, ou a ferramenta se calibra, você como tutora tem que estar acompanhando a primeira questão, eu vou respondendo minhas primeiras questões. Eu queria entender um pouco melhor. Eu entrei, acessei lá o www.cerebralinfluencer.com.br. E aí, depois, como que funciona? Me explica. Depois que você acessar o site, você conseguir ler todas as informações, você pode, né, se você realmente estiver, né, decidido a comprar a ferramenta, dentro do próprio site você consegue fazer tudo pelo PayPal. A gente fez um plano de pagamento que não compromete o limite do cartão de crédito. Então, pagamento mensal para não comprometer esse limite. E eu forneço... É de quanto? R$ 192. Então, todo mês é um investimento que você está pagando ali no mês e que não compromete o cartão. Na verdade, ele não cai de vez no cartão de crédito. Como uma Netflix, sabe? Assim, é um método que se tem bastante, que se usa muito nos Estados Unidos, de você não comprometer o limite do cartão da pessoa e dela ter uma assinatura mensal. É assim que eles chamam. Então, você faz uma assinatura mensal. Na verdade, a questão que eu tenho tido um pouco de dúvida, assim, eu faço uma assinatura mensal do CogMed e tudo, e eu tenho visto que é 5,50, 5 semanas. 5 minutos, 5 vezes semana, 50 minutos, 5 semanas. E aí me deu a intenção de, quando eu cheguei naquele ponto, a ferramenta para. É isso? Uhum. Quando você chegou naquele momento, o seu treinamento foi concluído com sucesso.
Você treinou, você chegou naqueles objetivos. Porém, Tá, você pode acessar a ferramenta por um ano e continuar ganhando benefícios, continuar o treinamento por um ano. É que entendi. eles colocam, estipulam um tempo para que a pessoa também não fique desestimulante. Ah, vou ter que ficar um ano para chegar lá. Não, você chega lá e você Sim, pode continuar. Se você quiser ir além, aí vai de você. Você pode ir é muito além. isso. É isso que eu queria saber. Não existe aquele limite que eu cheguei Não, não, naquele estágio e você consegue, na verdade, não, não continuar. existe. Na verdade, aquele estágio é onde você, né? É o foco onde você colocou a sua meta, é a sua meta. Eu quero ir até Brasília. Só que se chegou em Brasília, você quiser ir até o Japão, aí você vai caminhando, Porque o caminhando, cérebro, na caminhando. verdade, ele Mas tem para toda não essa desestimular. capacidade. O cérebro tem toda essa capacidade Ele vai se fazendo. mantendo, porque é uma ferramenta, né, Dani? Então, assim, enquanto você conseguir, ele vai. Ele vai. É, Enquanto eu, você eu estimular, adoro você falar de vai. números. Eu adoro números. A gente fala que é um pedaço muito pequeno do cérebro que a gente ativa hoje, né? É muito pouco do cérebro que a gente usa humano. E, na verdade, ele tem milhões de conexões novas que você pode estar fazendo, pode estar todos os dias treinando. E acho que isso é algo que a Cogmed pode estar ajudando, né? Sem dúvida. É exatamente isso. É Eu tenho você. visto muito médicos, né? Muitos médicos estão utilizando a Cogmed, o pessoal também está fazendo direito, né? Pessoal que tem que reter muita informação e todo dia, né? Um médico, para se manter atualizado, ele tem que estudar acho que 23 horas por dia, se não me engano. Ou seja, é quase impossível dele estar absorvendo todas as informações só da especialidade dele, né? Então, imagina um profissional, todas as áreas, assim, hoje publicidade, eu sou publicitária, a gente tem uma questão até parecida com o Cogmed, a gente chama de brainstorm, né? Aham. Que na verdade você tem um estímulo na sua memória, alguma coisa, e você começa a procurar coisas na sua memória que você faça uma associação com uma determinada campanha, com um determinado produto. Então, acho que até para o publicitário pode ajudar muito nessa parte de criatividade, né? Porque você está ativando a rapidez do seu cérebro pensar Exatamente. E e trabalha a fazer criatividade. essas conexões, porque Sem o que eu vejo assim, quando você cria muito, que você está muito ativo, assim, o seu cérebro vem milhares de informações e você consegue toda hora saber novas coisas, entender novas, né, tipo, criar novas conexões, novas ideias, novos caminhos, né? E a gente, como publicitário, tem visto que, aliás, todas as profissões estão tendo que se re, refazer, né? Acho que talvez até uma hora de quem vai prestar o Enem até repensar da forma, porque acho que o mundo mudou bastante e vai mudar. E acho que a Cogmed até dá essa ajuda, esse respaldo, né, para quem está prestando vestibular, para quem está repensando em carreira, tem que trabalhar, acho que isso tudo pode ajudar bastante, né? É uma forma de trabalhar. Você, como psicóloga, o que você dá de conselho? O que você pode acrescentar aí as minhas perguntas que eu Não, não você falou. perguntei como publicitária? Você falou exatamente tudo, assim. É exatamente isso, né? É um investimento no seu cérebro em algo que vai se manter, né? A gente sabe que é o órgão que rege todos os outros órgãos, né, do nosso corpo. Então, não tirando, né, a importância dos outros, mas a gente sabe a grande importância que ele tem e que o bom funcionamento dele auxilia, ajuda, né, no bom funcionamento das outras questões. É lógico que, dadas as devidas proporções, é importante que você também seja uma pessoa ativa, que você também pratique exercícios, enfim. Mas é um jeito muito maravilhoso, muito fácil, muito prático, muito acessível de você fazer um investimento em algo que vai se manter aí a longo prazo, que vai te ajudar em todas as suas questões, em tudo aquilo que envolve o seu cognitivo, ou seja, em tudo que você faz, né? Sim, Quanto mais retenção de informação,
Inclusive, Dani, a gente tem depoimento de médico na página. Então, médico que já fez o CogMed, que com a Cerebral Influencer, e ele fala ali sobre os estudos, na época estava tentando prestar uma prova de especialização. Então, a gente tem diversos tipos de depoimento. Vai subir essa semana depoimento infantil também, porque os meus pacientinhos que estavam fazendo, eles não tinham concluído o treinamento ainda, e eu gosto que o treinamento seja concluído para subir o depoimento. Que já foi visto, né, que os benefícios, para que aquilo que seja passado seja autêntico, seja verdadeiro, seja real. Eu quero que seja real, não quero que seja uma coisa mentirosa. Mas vai subir essa semana aí depoimento de criança também para a gente ter. E a gente tem de adulto, a gente tem de digital influencer, a gente tem de alguns depoimentos de pessoas diferentes dentro dos seus ramos e todas elas falando sobre um grande benefício e principalmente sobre uma transformação nas suas vidas através dessa ferramenta. Porque na verdade hoje o que a gente busca realmente é essa transformação, né? Você busca alguma coisa que te acrescente, e eu acho que pelo que eu pude entender aí da nossa 1 hora e pouquinho de conversa, você pode ganhar benefícios. Então, antes de eu fazer o inglês, a CogMed pode me ajudar muito a estar iniciando. A minha amiga, ela fez exatamente. A minha colega de profissão, né, que ela além disso é uma amiga pessoal, ela fez a indicação da ferramenta justamente para uma paciente dela que não conseguia aprender outro idioma. Então, primeiramente, ela fez o CogMed para depois conseguir ingressar em um curso de inglês com excelência, né? Conseguir reter aquelas informações com maior excelência e fazer uso delas. Tá. Estou perguntando aqui quais são os benefícios da CogMed. Você já falou milhares, mas vamos lá. Quero saber todos os tópicos. Todos os benefícios, vamos lá. A gente vai trabalhar com a melhoria da retenção da informação, a gente vai trabalhar com a velocidade do pensamento, com a flexibilidade de pensamento, a gente vai trabalhar com a memória operacional, então com essa memória de curto prazo que faz essa ligação, né, com as funções executivas. A gente vai trabalhar no controle inibitório, então vai melhorar a ansiedade, a agressividade, os controle dos impulsos emocionais. A gente vai ter esse benefício também através da CogMed. A gente vai melhorar como secundário, né, as nossas questões de relacionamento, de ganhos secundários no sentido do que te atrapalha. Melhora também a organização, o planejamento, a execução de tarefas, tudo isso. Nossa. Caramba, é muito ganho, né? Na verdade, o benefício vai ao... legal. Na verdade, o benefício ele é bem completo. Ele vai muito além. Na verdade, só de você pensar em você poder flexibilizar a forma de pensar, né? Já é um benefício que todo mundo deveria fazer, né? Que eu falo que é o pensar fora da caixinha. Se todo mundo tivesse a oportunidade de acompanhar uma sessão de criatividade, de você poder alguém te falar uma palavra e você conseguir pensar além dessa palavra e formando novas conexões e até chegar a alguma coisa que faça sentido, né? Que é o ovo frito, que é você conseguir linkar as palavras, conseguir chegar nessa conexão. Eu acho que o CogMed tem esse lado bem bacana, né? O pessoal tá falando também de foco, né? Foco e concentração, acho que... foco, atenção, concentração, sem dúvida. Assim, de uma forma muito, muito ampla, muito direcionada mesmo para isso. Tipo, toda essa área que é muito gigante dentro do CogMed. Isso é trabalhado o tempo todo, em todos os exercícios. Sim, eu acho que é o mais legal. Hoje é você conseguir trabalhar em todos os âmbitos desse ganho. Eu fiquei super interessada, porque ginástica não era uma coisa que realmente faz parte da minha praia. Diga-se a Smart Fit. Eu sou aluna, eu sou cadastrada, não tenho uma frequência tão boa assim. Não, mas estou brincando. Mas eu acho que quando eu me proponho a fazer algo, eu vou e faço até o final. E eu acho que isso
talvez até a Cogmed ela consiga, de uma forma geral, tipo, fazer com que você pare de burlar os mecanismos que seu cérebro sempre tem de autossabotagem. Ele continua ainda. Ó, tô perguntando de Cogmed queima caloria. Você sabe que Esse papo duplo, né, aqui tá terrível, vou te contar aqui. Processamento cognitivo queima caloria. Tudo que a gente faz, a gente precisa de caloria para realizar. Então, pensar queima caloria sem dúvidas. Perguntaram também se os exercícios são diferentes por pessoa. Não, os exercícios são os mesmos para todas as pessoas. O que muda é o nível de dificuldade dos exercícios. E também, crianças não alfabetizadas têm sim exercícios diferentes, porque aí é diferente, né? A gente está falando de uma faixa etária muito específica que ainda não tem facilidade com números e letras. A gente estava falando também. Ficou aquela parte do idoso que a gente tinha conversado um pouco, que talvez no idoso também ele tenha a opção de escolher se ele quer alguma coisa mais lúdica ou mais O adulto também pode fazer essa mesma escolha, tá? Existe uma interface da plataforma mais limpa, para quem não gosta tanto de um jogo, um robô, alguma coisa mais voltada. Aí vamos fazer um comparativo com como se fosse jogo de paciência. Que é mais tranquilo, né? Uma interface mais limpa. Entendi, porque Dani, quero muito te agradecer, viu, por estar aqui. Eu vou precisar sair. Eu que te agradeço. Desculpa ter passado do seu tempo. Obrigada, Nath. Um beijo. Vou depois compartilhar essas duas lives. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Um beijo. Tchau, tchau, linda. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.